Bem-vindos ao Coffee Break desta semana. Eu hoje estou com António Arnaud. Ele é o líder em Portugal da Leica Mobile, a operadora de rede móvel virtual e provavelmente a líder. Vamos conversar um bocadinho sobre este negócio e o estado em que ele se encontra em Portugal. Este conteúdo é patrocinado pela Rumos, especialista em formar profissionais e equipas para os desafios tecnológicos e de inovação. Olá António, muito obrigado por ter acedido a este meu convite. Há aqui um interesse enorme em conhecer um pouco melhor a Leica Mobile, e que é uma operadora virtual, ou seja, para que quem não esteja tão familiarizado, ou seja, aluga a rede mobile a outras operadoras para depois conseguir fazer um conjunto de preços e um conjunto de ofertas próprias. A Leica Mobile é hoje conhecida como uma empresa que fornece serviços móveis low cost, ou seja, foi assim que foi construindo o seu legado em 23 países. E a minha primeira pergunta era, numa perspectiva do negócio, de tentar perceber, 23 países, nem todos alugam à mesma operadora, a rede telefónica. Como é que é feita esta operação? Olá João, bom dia e obrigado pelo convite, e acho que é um ótimo tema para podermos também dar um pouco a conhecer ao mercado nacional um pouco como é que funcionam as operadoras virtuais, porque o mercado português é maioritariamente dominado pelos operadores convencionais. De facto, sim, somos o líder mundial em comunicações, na parte dos operadores virtuais. Temos cerca de 9 milhões de clientes, não somos 23 países, somos 18 países no mundo inteiro, estamos nos 5 continentes e portanto, temos uma equipa dedicada e muito especialista nesta operação de telecomunicações móveis. Em Portugal temos pouco mais do que uma década, uma base de subscritores, cerca de 300 mil clientes em Portugal. Temos vindo a crescer e temos a operação já bastante sustentada, muitos pontos de venda, mais de 5 mil pontos de venda de cartões SIM, de norte a sul, portanto estamos implementados no país inteiro e nas ilhas, obviamente. A nível de pontos de carregamentos temos bastantes mais, porque utilizamos a rede multibanco, os home bankings, etc. Estima-se em mais de 15 mil a nível nacional e, portanto, temos-nos pautado por um crescimento sólido. A nível da sua pergunta diretamente, portanto, há uma equipa especialista no seio do grupo que se dedica precisamente a escolher em cada país e em cada mercado qual é o operador ou quais são os operadores da shortlist final com quem queremos trabalhar. E, portanto, depois tudo isso implica, obviamente, negociações intensas, porque é uma decisão estratégica. Em Portugal nós estamos com o operador base desde sempre, portanto não mudámos, portanto normalmente as relações tendem-se a estreitar ao longo dos anos e a ficarem... A tendência é crescer, e que foi o que aconteceu, não é? Portanto, o operador que vos fornece a rede vai querendo sempre acompanhar e fornecer, é a lei do mercado. É a lei do mercado. Obviamente tornamos-nos cada vez mais importantes também para esse operador e, portanto, depois no fundo há quase uma parceria estratégica entre as empresas. Mas nos 19 países, aos 23 onde operam, não são todos iguais, são até diferentes em... Somos totalmente diferentes e é uma negociação caso a caso. Okay. Normalmente essas negociações não são feitas pelo próprio país, ou seja, o país normalmente dá alguns inputs, mas a operação, por norma, inicia-se precisamente com a escolha do operador, ou seja, a partir daí é que se constitui a própria empresa local para dar seguimento. Portanto, há uma primeira fase de triagem, há uma definição dos mercados e essa definição é feita pelo Board Internacional dos mercados aonde a Leica Mobile quer entrar. Depois é feita, obviamente, uma shortlist de operadores e uma negociação com todos eles, é escolhido um operador, são definidas as condições de mercado e depois então constitui-se a equipa local para desenvolver esse mercado com base num contrato previamente feito com uma das operadoras. O mercado nacional, até aqui composto por 3 grandes operadoras que dominavam o mercado, recentemente com a entrada de mais um, eu tenho um bocado uma ideia romântica da coisa que eu olho para a Leica Mobile como estando a assistir de fora desta guerra entre aspas, saudável, complexa de mercado,
no termo guerra se calhar é pesado, mas há aqui uma competição acérrima pela liderança e pela conquista de clientes. Como é que vocês se posicionam, de facto, do ponto de vista do cliente, do ponto de vista do utilizador? Qual é o utilizador que procuram? Qual é o mercado onde se posicionam no meio de todas esta competição diária? Até porque as operadoras foram criando submarcas para tentar atingir este mercado low cost. Como é que tem sido navegar neste mercado e qual é que é o vosso posicionamento? Certo. O mercado alterou-se de forma significativa com a entrada do novo operador, da Digi, onde veio fazer com que os próprios incumbentes, os operadores incumbentes, também reagissem de uma forma estratégica, criando ou ativando as suas marcas low cost, ou criando novas marcas low cost, precisamente para fazer face a essa nova entrada. E isso veio, obviamente, alterar, veio pôr pressão num segmento que era muito nosso, que era um segmento low cost, e, no fundo, as ofertas estão mais próximas hoje umas das outras do que estavam há 6 ou 9 meses atrás. E, portanto, é mais difícil competir apenas por preço, e, portanto, porque o preço acaba por estar numa tendência de descida, sobretudo neste segmento low cost. O nosso cliente é um cliente que procura flexibilidade, ou seja, não quer contratos, muitas vezes ao entrar no país não está na disponibilidade de fazer um contrato ainda pós-PA, porque não se estabeleceu, etc. E, portanto, procura uma solução com elevada flexibilidade e proximidade. Portanto, nós temos muitos pontos de venda, como eu já referi, e é muito fácil aceder a um dos nossos serviços numa papelaria, num quiosque, numa loja especialista de telecomunicações e, portanto, temos esta proximidade, esta conveniência e depois uma relação qualidade-preço que, de facto, sempre nos distingue no mercado. O nosso cliente é isto, desde logo, e por sermos também internacionais e estarmos em tantas geografias, eu diria que as comunidades per si têm uma atratividade pela Leica de forma natural, está um pouco no nosso ADN ligar comunidades e, no fundo, diluir um pouco estas fronteiras geográficas, portanto, aproximando pessoas, famílias, amigos. Isto é um pouco o claim que a Leica sempre teve, na altura ainda, quando a voz internacional era mais relevante, e hoje são mais claramente os dados. E, portanto, esse cliente existe, obviamente, e nós aqui temos relações próximas, quer com a comunidade brasileira, que é maior, quer com a comunidade africana e também asiática, essa sim conhece-nos de muitas outras geografias, mas depois sentimos que cada vez mais há uma procura também de consumidores nacionais que querem precisamente uma relação qualidade-preço interessante, uma conveniência e serviços digitais, porque as pessoas não têm muito tempo para se deslocar à loja e requerer assistência, e, portanto, as nossas plataformas digitais têm evoluído nesse sentido, de dar... Que serviços digitais são esses e o que é que fornece a Leica Mobile? Ou seja, já lá vamos à comunidade imigrante, que é algo que é de imigrantes, que é de facto a vossa força, sem qualquer dúvida, e assim nasceram. Mas estes serviços digitais que oferecem, do ponto de vista de uma plataforma que é perfeitamente usável, que é perfeitamente user-friendly, como se costuma dizer, que é intuitiva, para além da voz e dos dados, vocês têm outro tipo de ofertas? Não, nós temos voz, dados e SMS, portanto o serviço móvel base, não temos os tais bundles para casa, portanto, estrategicamente isto é uma decisão internacional que nunca foi tomada, portanto, e não se perspectiva que venha a ser tomada, e, portanto, basicamente a nossa oferta é essa, num segmento particular que é o segmento pré-pago. Portanto, e apenas o segmento residencial. Portanto, nós falamos para clientes particulares, não falamos para empresas. Temos, obviamente, alguma procura pontual por empresas, mas não temos uma equipa específica, inclusivamente, para acompanhar empresas. Portanto, o nosso segmento é residencial, 100% business to consumer e pré-pago. Certo? E, portanto, as nossas plataformas digitais têm evoluído bastante. Nós temos, a nível da organização, feito uma transformação digital significativa, não só plataformas para os nossos clientes finais, mas também plataformas internas de controle das nossas equipas comerciais, etc. Portanto, digitalizámos bastante o negócio nos últimos 3 a 4 anos. Os impactos que isso teve, acabámos por ter uma migração de muitos clientes do offline para o online. Ou seja, hoje em dia as nossas plataformas digitais são claramente
a fatia mais importante do nosso negócio. Portanto, os nossos clientes preferem fazer carregamentos, alterar o seu tarifário, eventualmente até comprar um eSIM via digital, e aqui falo do site do nosso portal e falo da nossa app móvel que está disponível para iOS e para Android, do que ir a uma loja e comprar. Do ponto de vista da aquisição, ou seja, novos clientes, ainda há muito essa tendência, e o offline continua com um peso grande, e portanto nós ainda temos uma... Até porque as comunidades imigrantes têm essa questão. Eu reparo sempre que estou numa dessas lojas confessionais que existem, onde estão cidadãos asiáticos ou de outras, em que há uma grande procura desse cartão da Laika Mobile, é uma coisa que é recorrente, aliás em alguns sítios estão bem anunciados, e aquilo não para. Eu acho que é natural, qualquer pessoa que chega a um país, que está de novo e quer encontrar comunicações, vai primeiro adquirir o cartão e depois é que vai experimentar. Não se esqueça que vai dizer uma das coisas que a vossa rede em Portugal, Vodafone, noutros países serão outras. Há aqui uma questão que é, ver se eu consigo, de facto, pôr. Uma das coisas que me intriga é que essas comunidades imigrantes, agora as comunidades imigrantes, passam muitos minutos, muitas horas ao telefone. É natural. Já falámos sobre isso com outras pessoas e percebemos que às vezes até ou o facto de não quererem estar sozinhos, ou o facto de poder transmitir, ou o facto de estar em companhia com a família, são formas diferentes de abordagem em relação pessoal com as suas famílias. Isso tem sido também um bocadinho o vosso suporte, ou seja, manter sempre uma rede, a infraestrutura, a aposta tem que ser cuidada. Vocês pensam nisso? Sim, claro. Ou seja, eu diria que nós de forma natural somos um bocadinho um imã para essas comunidades, pela notoriedade, digamos assim, que a Laika tem em alguns destes nichos de mercado, em alguns, particularmente no asiático. E até a nossa própria equipa tem uma multiculturalidade muito grande. Nós temos as mais diversas nacionalidades e isso também faz aproximar retalhistas e, por sua vez, também clientes finais. Portanto, isso eu diria que é quase natural. Portanto, essas comunidades, de facto, têm necessidades de comunicação também específicas, porque estão fora dos seus países, fora da sua zona de conforto, muitas vezes ainda sem as famílias, e, portanto, faz aumentar a necessidade de contacto permanente. O que tem vindo a mudar, João, é um pouco a forma como esse contacto se faz. Se há uns anos atrás a voz móvel internacional tinha um impacto tremendo e nós éramos um operador claramente vocacionado para a voz móvel internacional, talvez daí também esse tal imã das comunidades se tenha vindo dessa mais-valia que a Laika tinha, de facto ter preços de chamadas internacionais super, hiper competitivos, e as pessoas procuravam-nos obviamente por isso. E à medida que os tempos avançaram, os hábitos mudaram-se, e os consumidores hoje já não falam tanto por voz móvel, ainda é importante naturalmente, mas têm vindo a registrar quedas trimestre após trimestre. As pessoas mudaram os seus hábitos e hoje comunicam maioritariamente com dados móveis. E isso foi um desafio grande, porque não só para a Laika, mas para todos os MVNOs, porque os MVNOs sempre tiveram uma capacidade de serem competitivos nas chamadas internacionais. A dúvida era quão competitivos conseguiriam ser também nos dados móveis, e todos os indicadores apontavam para essa transição de voz para dados, que obviamente está visível, os números todos apontam nesse sentido, e o caminho será esse cada vez mais, e portanto conseguimos fazer essa transição e até crescer bastante a nossa base de subscritores. Neste momento, a regulação relativamente às regras dos operadores virtuais, estão satisfeitos com ela? Acha que pode mudar em alguma coisa? Quer falar um bocadinho sobre essa regulação? Sim. Ou seja, eu acho que a regulação e o princípio da regulação está bem feito. Eu acho que nós temos uma regulação madura. A Anacom exerce o seu papel de forma efetiva. A questão, acho que não é tanto a regulação, porque o princípio da regulação está na abertura e no aumento de concorrência, que é o que eu creio um regulador pensa para regular preço, para, no fundo, em benefício dos utilizadores finais, pagarem uma tarifa mais pequena. E, portanto, desse ponto de vista, o princípio está lá. A execução, sobretudo para os MVNOs, é que é diferente, porque, embora o princípio esteja e obrigue os MNOs, os operadores incumbentes, a darem preço grossista a empresas como a nossa que queira entrar num determinado mercado,
eles estão obrigados a fazê-lo, a questão é as condições em que o fazem, porque depois é uma negociação muito particular de entrada, não só o preço grossista, mas também o acesso à tecnologia, à infraestrutura, portanto há um conjunto muito grande de variáveis que têm que entrar numa negociação e que efetivamente determinam ou não a dificuldade de abertura a mais operadores. Sendo pragmático e olhando para o mercado português, nós não temos, como se vê, muitos concorrentes. Nós somos o único operador virtual com sucesso. Todos os outros que de alguma maneira passaram por cá acabaram por não estar no mercado nacional. Portanto, o mercado nacional... Isso deve-se à vossa rede e à vossa sustentação noutros países? Acha que tem natureza com isso? Sem dúvida. Ou uma forma de operar diferente? Sem dúvida. Eu acho que isto deve-se muito ao nosso efeito de escala, ao facto de nós termos equipas globais e que nos dão um sustento e um know-how muito diferente de iniciarmos uma operação isolada no mercado nacional. Portanto, este efeito de escala permite-nos ter uma série de benefícios no grupo, não só em Portugal, nos outros países todos onde nós operamos. Seria difícil, eu diria, sem esse efeito, sermos tão competitivos quanto somos. Portanto, estas equipas, de facto, dão-nos um suporte muito grande. Temos equipas nos 4 cantos do mundo e, portanto, sem elas eu acho que era muito difícil nós sermos tão competitivos quanto somos hoje. Os clientes vêm para Portugal, para este país ou para outros europeus procurar uma nova vida, trazem para contactar com a família a Leica Mobile, adquirem Leica Mobile, estabelecem as bases aqui, encontram a sua sorte e ficam no país. Deixaram de precisar da Leica Mobile porque querem televisão, porque querem outro tipo de serviços. A Leica Mobile não vai fazer nada para continuar com estes clientes, um pós-pago, outro tipo de serviços como o serviço de televisão. Está completamente fora do vosso horizonte esta oferta, ou já estão a pensar em olhar para isto de alguma forma? Certo. O pós-pago vai ser uma realidade, portanto ainda não temos um timeline definido. O Grupo Leica começou pelos países, como é normal, pelos nossos Big Five, portanto pelos maiores países europeus e pelos Estados Unidos, e portanto isso virá gradualmente e chegará a Portugal. Estimamos que há algures em 2026. Será um pós-pago muito próximo daquilo que nós temos hoje em termos de pré-pago, ou seja, será somente móvel. Portanto, a parte de componente de TV e de internet fixa não está nos horizontes da Leica Mobile para os próximos anos. Isso teria que ser uma decisão estratégica do grupo e, portanto, não está no pipeline de produtos e serviços a desenvolver e, portanto, não creio, João, que isso venha a acontecer. Correm o risco de perder estes clientes que tanto ajudaram a conquistar. Com certeza. Assumimos que é, ou seja, nós queremos, obviamente, com as plataformas digitais, focar-nos também nesses clientes e proporcionar ao cliente uma experiência tão agradável que ele não tenha que incluir no seu bundle a parte móvel. Portanto, é possível fazer um contrato com um operador nas outras vertentes e manter-se a parte móvel, porque a parte móvel, efetivamente, se a relação for, como nós acreditamos, estável, duradoura e que tenha essa relação preço-qualidade que a Leica oferece, deixamos de dar tantos argumentos a que a pessoa efetivamente tenha que transitar da Leica para um outro operador. Como é que perspectiva o futuro das operadoras as operadoras virtuais nesta Europa de conflitos e de guerras e de que a transformação geográfica, geopolítica é diária? Como é que perspectiva o futuro da Leica Mobile e de outras operadoras? Olhando para o mercado, como é que olha para estas? É desafiante, naturalmente, ou seja, o 5G e o que aí vem possibilitam um conjunto de outros mercados à volta do 5G. A questão é que as operadoras virtuais não estão particularmente talhadas para esses mercados, pelo menos a Leica Mobile não o está. Aqui fala da Internet of Things, fala-se também de uma série de outros serviços, nomeadamente de monitorização de saúde, etc., com wearables, etc., que podem ser proporcionados pelo 5G. O 5G, para nós, foi lançado no início deste ano, portanto, pôs-nos em equidade ao nível de serviço com os outros operadores. Portanto, normalmente nas operadoras virtuais a tecnologia tende a chegar um pouco depois, portanto, há sempre o lançamento pelas incumbentes e depois, passado algum tempo, quando a tecnologia se torna mais estável, a entrada
das MVNOs e, portanto, Portugal e a Laika entrou no 5G no início deste ano. Não cobrámos mais ao nosso cliente final pela entrada do 5G e o cliente hoje tem acesso, obviamente, aos benefícios do 5G em streaming, em segurança, numa série de vantagens que o 5G tem em relação às redes anteriores. Obviamente não monetizamos ainda o 5G, mas há essas oportunidades que, se o grupo estrategicamente decidir investir, nomeadamente no IoT, podemos vir eventualmente a tê-las no futuro. Não está para já no pipeline. O futuro é desafiante das operadoras virtuais, sobretudo em mercados competitivos, porque as operadoras normalmente, estas operadoras virtuais, e a Laika não é exceção, atuam em segmentos de mercado, vocacionadas para preço, qualidade e comunidades, e se a competitividade dos mercados aumenta e se o preço tende a descer, obviamente os desafios são maiores, mas a Laika e os crescimentos que temos vindo a registar trimestre a trimestre mostram que estamos num caminho sólido, de crescimento constante e apontamos o futuro para que continuemos esse caminho que traçamos até agora. António, muito obrigado mais uma vez por esta nossa conversa, onde conhecemos melhor a Laika Mobile e onde, do meu ponto de vista, está aqui a prova de que é possível um negócio, neste caso de telecomunicações, ajudar as comunidades a integrarem-se nos vários países europeus. É uma lição, pelo menos, que eu tiro como positiva. Nós, até para a semana.